E hoje nós vamos falar sobre descubra como a atitude interna determina a eficácia dos seus atendimentos. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, Cecília Laureano. Já já ela entra aqui conosco, pode colocá-la aqui no ar. Vamos lá, Cecília, uma grande amiga. Cecília, vou falar um pouco da Cecília, vocês vão ter o imenso prazer de ficar 2 horas com a Cecília. Cecília foi a minha primeira parceira no ACT. Eu lembro que a Cecília trabalhava num outro instituto e que a gente tinha, o ACT tinha acabado de chegar aqui no Brasil, e a gente tinha parceria com esse instituto, e aí acabou não rolando mais a parceria, e eu estava com viagem marcada para a Tailândia, e falei, pô, vou cancelar tudo. Aí, na época, a Cecília também estava saindo do instituto, chamei ela para trabalhar comigo, e aí foi bacana, ela realmente faz parte do ACT, ela começou os alicerces do ACT, os primeiros treinamentos foi eu e ela que desenvolvemos, e gratidão eterna pela Cecília, estudou com o Dr. Stephen, estudou com todos os nossos trainers que nós trouxemos para São Paulo, com William Emerson, estudou com a Annie Wise Cornell. Hoje ela é a única, pessoal, ela é a única professora certificada pela Annie Wise Cornell. Então, vocês estão falando com uma especialista em focalização. Quando a Anne veio aqui para o Brasil, que o ACT trouxe, ela fez todos os treinamentos e ela simplesmente se apaixonou pela focalização, e realmente ela seguiu, foi para o exterior, continuou a formação com a Anne. Então, realmente, ela sabe muito o que está fazendo. Hoje ela é professora de universidade, então ela tem, assim, ela preparou um conteúdo riquíssimo. Então, para você que está só começando aqui na live, indica as pessoas, pessoal, que vocês vão realmente ter conteúdo fantástico. Então, acho que é isso, pessoal. Cecília, agora é com você. Então, ela vai falar aproximadamente uma hora de conteúdo, daí a gente abre para as perguntas. Então, durante a palestra da Cecília, se vocês tiverem dúvida ou perguntas, anotem no caderninho. Somente a hora que eu abrir para as perguntas, pessoal, porque senão a gente se perde no meio de um monte de boa noite, bom dia, boa tarde, e a gente não quer perder as perguntas de vocês. Então, a hora que eu falar, pessoal, aberto para as perguntas, vocês leem aí no chat, e aí a gente segue respondendo aí as suas perguntas, beleza? Então, excelente live para todos vocês, e Cecília, agora é com você. Obrigada, Du. Obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. Como eu te falei, é uma honra estar aqui, é uma alegria, né? O bom filho a casa torna. E realmente a minha história e tudo que eu construí iniciou desse encontro com você e com o Dr. Stephen. E a minha carreira como terapeuta, a minha carreira hoje como professora, como trainer, ela foi sendo moldada dentro dos princípios ericksonianos, que eu não tem como abandonar, eles norteiam a minha prática clínica, especialmente essa linguagem gentil que a gente aprende no ACT, né? E foi através do ACT também que eu conheci a focalização, e realmente eu caí de amores, literalmente. Foi uma paixão avassaladora que me trouxe como missão querer me tornar uma profissional certificada, né? Me tornando a primeira brasileira a me certificar como professora da focalização do relacionamento interior. E é uma alegria profunda estar aqui, podendo partilhar com todos vocês que estão aqui essa noite, e poder compartilhar da minha experiência o que realmente eu acredito que traz eficiência no atendimento terapêutico, o que traz aquele elemento que está por trás da magia, né? O que promove a magia do processo terapêutico. Claro que a gente tem toda a porção técnica do processo que nós temos que dominar, e existe a magia, né? O Milton Erickson, o filme da vida do Milton Erickson se chama O Mago no Deserto, né? E eu acredito muito nessa qualidade alquímica do processo terapêutico, e alguns elementos dentro do processo que estão para além do processo técnico, que estão para além da eficiência técnica, que muitas vezes não é muito destacado, não é muito olhado, e se a gente colocar o foco nisso,
se a gente colocar foco nesse implícito dentro do processo, essa é uma palavra que eu vou trazer bastante aqui para vocês hoje, eu tenho certeza que a sua eficiência terapêutica vai aumentar cada vez mais, certo? E eu também quero dar um presente para vocês aqui hoje, que estão me dando essa honra dessa presença, né? Esse horário a gente está aqui de noite, aqui em São Paulo, friozinho, vamos ficar juntos aí até aproximadamente 10 da noite. Quero trazer um presente aqui para vocês. E vou deixar também aqui os meus contatos, o link das minhas redes sociais, de um workshop que eu vou promover online e gratuito, chamado A Resposta Está no Corpo. E aí, só para vocês saberem, é Lauriano, tá? Laure, só se vocês me procurarem, caso vocês não me achem pelo link, é Lauriano, Cecília Laurianos, vocês me acham também. Tem algumas pessoas que já me conhecem, né, das lives, a Miriam, então, vamos lá. Por que eu propus esse tema, né, de descobrir essa atitude interna que determina e que faz essa diferença absurda no que a gente vai ver como... Talvez eficácia, eficiência não seja a palavra mais precisa, mas o que realmente causa transformação, né? O que realmente promove a transformação que a gente quer colocar para o nosso cliente. E eu nunca esqueço, logo que eu comecei a fazer as formações com o Dr. Stephen, e eu admiro demais essa qualidade que ele traz nos atendimentos dele. Eu acho ele tem uma qualidade, uma presença terapêutica absurda, que algumas das primeiras supervisões que eu fiz com ele, e você trazia, né, o que estava emperrado, o que você não está evoluindo no processo com algum cliente, a pergunta que ele sempre devolvia, e quando ele devolveu essa pergunta para mim, me deu um uau, que era: como é que é esse tema em você? Né? Como é que você está trabalhando esse tema? Onde está emperrado em você esse tema? E isso é bastante contraintuitivo, porque muitas vezes a gente olha para o processo terapêutico como que eu preciso fazer para aquele processo destravar, e quando eu vou para a supervisão, o Dr. Stephen me devolve a pergunta: como que está esse tema em você? Como é que isso está ressoando dentro de você? E aí eu comecei a sacar, comecei a perceber que existia essa relação direta entre como é que o nosso relacionamento interior, como é que a maneira como a gente recebe, o que mais tarde eu descobri que o Dr. Eugene Gendlin, criador da focalização, chama de cliente interno, como é que a gente recepciona os nossos clientes internos, aqueles visitantes de nós que carregam os nossos padrões de ansiedade, de medo, de insegurança, muitas vezes a nossa autocobrança severa, as nossas dores. Como é que isso vive em mim? Como eu recepciono isso em mim? Como eu cuido disso em mim? Como que é a minha casa interna? E de que maneira esse estado vai provocar diretamente o encontro com o outro. Quanto menos quanto mais empobrecido é esse relacionamento interior, quanto menos contato interior nós temos, quanto menos capacidade nós temos de recepcionar esse cliente interno, descrito pelo Dr. Eugene Gendlin, menor é a nossa capacidade de oferecer para o cliente esse encontro que ele veio buscar. Porque, em última instância, e vocês que acompanham aqui o Dr. Stephen sabem disso, em última instância, o que de fato nós estamos buscando é poder se receber por completo, é se sentir inteiro. Quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de traumatização, a gente está falando de rompimentos de limite, de quebra de barreiras internas, de algo perdido em nós ou separado de nós. Então, de certa forma, o trabalho que nós fazemos é um trabalho de trazer de volta, de resgatar essas porções de nós perdidas no tempo e no espaço pelas feridas da traumatização. E só abrindo um parênteses aqui sobre o trabalho com trauma, esse encontro com o Dr. Stephen, com o ACT, foi muito provocativo na minha vida, porque ele me trouxe muitas paixões, né? A primeira paixão, até antes de eu encontrar a focalização, foi realmente olhar para o trabalho com trauma e traumatização, a ponto de eu ter me formado, né, feito pós-graduação, especialização em psicotraumatologia e ser docente de psicotrauma, e encontrar nesse trabalho com trauma um grande recurso
de compreender que essas feridas que em nós habitam, que nós chamamos de trauma e traumatização, aquilo em nós que muitas vezes é o mais difícil da nossa história, é também o que nos traz mais potência. É também aquilo que nos torna o agente de processos de transformação, e o encontro com essa dor em nós é o que realmente vai trazer não só o terrível da nossa história, mas o mais incrível que se forma a partir dessas histórias. Então, os primeiros cursos que eu fiz sobre trauma, também com o Dr. Stephen, foi a resolução neurobiológica do trauma, me trouxe essa paixão e essa busca de encontrar. Se o trauma acontece em quase tudo que eu olho à minha volta, na minha história, na história dos meus colegas que estão aqui sentados comigo fazendo as formações, eu fiz 54 formações, fora a graduação, fora a pós-graduação, e é uma vida realmente dedicada a me debruçar sobre esse tema. Se praticamente todos os clientes que eu atendo têm trauma, trauma não é o extraordinário da vida. Trauma não é o que não acontece, trauma é o mais comum. É o que vai nos visitar, que são os desafios que nós vamos precisar transcender. Agora, entre a visita de um trauma se tornar uma traumatização e uma ferida que não cicatrizou, ou a visita de um trauma simplesmente me tornar mais resiliente, existe uma história, existe uma jornada. Então, quando eu começo a me debruçar sobre essas histórias e sobre essas jornadas, eu vou me dar conta que nessas histórias e nessas jornadas existe esse incrível adormecido em cada ser humano. E esse incrível adormecido em cada ser humano inicia na perspectiva em que o terapeuta, o profissional, esse agente transformativo dos diversos títulos que a gente utiliza, seja hipnoterapeuta, seja psicólogo, psicóloga, psicanalista, terapeuta, enfim, seja diante dos títulos que nós nos colocamos a serviço desse trabalho de poder proporcionar um ambiente que cicatrize feridas que não são visíveis aos olhos muitas vezes, mas que determinam a nossa maneira de ser e agir no mundo, né? A maneira como eu recepciono esses temas em mim, assim como o Dr. Stephen me perguntou na primeira supervisão, como está esse tema em você, vão diretamente afetar a maneira como a gente vai criar o espaço de segurança, o campo relacional para recepcionar aquilo que o nosso cliente vai trazer como temática dele. E uma das coisas que eu mais guardo das minhas formações do processo de hipnose, falando um pouquinho de hipnose, é que eu acho que o nosso grande trabalho não é nem tanto conduzir transe, mas é despertar de transes negativos que nós carregamos pelas feridas de traumatização. A traumatização, em última instância, promove uma fixação da maneira como a gente se percebe, e percebe o outro, e percebe a vida. Uma percepção que nasce de um momento de dor, aonde a gente faz um complete a frase, se isso aconteceu comigo é porque eu sou tarará, e essas sentenças em nós, que são muitas vezes nascidas desses eventos de visitas de trauma, às vezes numa fase muito precoce da vida, pré-egóica, pré-simbólica, antes da gente se reconhecer como indivíduo, por isso a parceria de se debruçar sobre o implícito em nós, sobre o inconsciente em nós é tão importante, porque essas quebras muitas vezes aconteceram em períodos uterinos, em períodos de 1 ano de idade, de 1 ano e meio de idade, 2 anos de idade, então a importância da gente olhar para aquilo em nós que não é uma memória declarativa, que não é uma memória narrativa, mas que mesmo assim nascem decisões do quem eu sou e o que eu faço no mundo, criando isso desses transes negativos, essas fixações. Então, a maneira como eu vou recepcionar esses lugares em mim, perdidos, muitas vezes fixados, congelados na minha história, vai determinar a qualidade empática que eu vou oferecer para o meu cliente e para essa dor que habita nele. Se eu recepciono o que habita em mim, o que vive em mim, como algo a ser consertado, como algo que não deveria ser da maneira que é, como algo que se eu eliminar a partir disso eu vou ficar bem. Se eu olho para isso em mim como o pior de mim, ou conceitos do tipo que eu me saboto, que eu me sacaneio, que eu isso, que eu aquilo, eu estou dentro de um transe de mim mesmo completamente guerreando,
dentro de uma guerra contra aquilo em mim que está sendo considerado o que precisa ser transformado. E a partir disso, não tem conexão. A partir disso, não tem encontro. A partir disso, é impossível recepcionar aquilo que eu preciso trazer proximidade, aquilo que eu preciso trazer de volta. Se eu quero resgatar uma parte de mim, por mais difícil que ela seja, e eu a trato como o pior de mim, quais são as chances que a gente vai ter de realmente trazer isso para perto e promover o processo de integração, que é o que pressupõe um processo de cura? O processo de cura nada mais é que um processo de reintegração, de reconexão. A cicatrização nada mais é como se a gente pensasse numa ferida que se abriu, a pele se retornar, a parte daqui juntar com a parte daqui e reintegrar. Né? Então, seja uma ferida psíquica ou uma ferida emocional, a gente também está falando de um processo de reintegração e reencontro. E olhar para qualquer coisa em mim como algo a ser combatido, nos coloca numa guerra. E aí eu vou só puxar um pouquinho aqui de neurociência e teoria polivagal, só pequenos frames, porque esse é um assunto muito grande, e aí desviaria aqui um pouquinho da nossa temática, trazendo aí para as perspectivas do trabalho com trauma. A teoria polivagal, ela vem através da neurociência reflorescendo os processos psicoterapêuticos quando ela está dando nomes e palavras para que muitos teóricos já diziam antes, o próprio Milton Erickson, o Dr. Eugene Gendlin, a Ebenezer Cornell, o Dr. Stephen, que é a questão do vínculo. O vínculo como um grande processo, inclusive técnico, dentro do nosso trabalho. Por quê? Porque nós, por sermos, e é isso que preconiza a teoria polivagal, nós, por sermos seres sociais, mamíferos sociais, o nosso sistema nervoso, ele cria regulação, ele encontra senso de segurança para poder se autorregular através do contato com um vínculo seguro. Aquele vínculo que eu posso me sentir entregue, que eu posso entregar o meu peso, que eu posso descarregar, que eu posso soltar a minha espada metafórica de luta, que eu posso soltar as minhas lutas, que eu posso soltar os meus medos, que eu posso sentir que eu sou inteiro, que eu posso ser recebido e aceito do jeito que eu sou. Aquele vínculo que me encontra e diz, eu estou aqui com você, está tudo bem agora. Então, o nosso sistema nervoso, por ter essa qualidade de ter se desenvolvido e encontrar no vínculo e no bando essa qualidade de regulação, é no vínculo que essas respostas, muitas vezes travadas, perdidas em nós, vão encontrar a oportunidade de descarregar. Então, eu como terapeuta, preciso saber como é que o meu sistema nervoso está? Como é o meu senso de segurança? Eu me sinto tranquila? Eu tenho espaço para receber o medo? Tudo bem se aqui na minha frente aparecer o medo? Tudo bem se aqui na minha frente aparecer a raiva? Tudo bem se aqui na minha frente aparecer a depressão, a tristeza, o luto? Porque se eu não recepciono isso em mim, dificilmente eu consigo recepcionar isso no outro. E se eu não recepciono isso no outro, o sistema nervoso dessa pessoa, a autorregulação dela não acontece, porque o sistema nervoso dela não encontra a segurança em mim para poder soltar o que precisa soltar. E aí isso se conecta diretamente com essa temática que a gente está trazendo, de como a nossa atitude interna vai afetar a nossa eficiência terapêutica, porque a formação de vínculo é o ambiente alquímico possível de transformação das feridas. Por que ele é um ambiente alquímico? Porque o vínculo pressupõe segurança, pressupõe encontro. Eu estou aqui com você. Nós estamos juntos nisso. Então, esse ambiente do vínculo terapêutico, de um terapeuta que se sente seguro em recepcionar aquilo que vive nele, transmite essa segurança para que a pessoa possa, então, recepcionar aquilo que vive nela, e é esse ambiente que vai proporcionar a transformação. Para a gente entender um pouquinho de ambiente, se a gente pensar, por exemplo, no útero, no neném, né, que vai nascer,
Você pode ter lá o óvulo e o fecundado pelo esperma. Ali já tem uma vida que se encontrou. Mas se não tiver o útero, aquilo não vai acontecer nada. Você pode pegar aí os melhores ingredientes para fazer uma linda torta, um bolo, bater do jeito mais refinado possível, mais gourmet possível. E a massa tá linda, deliciosa. Se não tiver forno, ela nunca vai deixar de ser massa. E aí a gente vai precisar entender que uma semente para nascer vai precisar de um solo fértil, senão ela nunca vai deixar de ser semente. O ambiente é o elemento alquímico fundamental de um processo de transformação. Então, esse ambiente alquímico, transportando ele para o nosso processo terapêutico, é como é que eu recebo, como é que eu faço esse forno para recepcionar o que você traz para mim. Como eu digo olá para o que vive em você. Se eu sou o terapeuta que olha para a sua queixa e pensa, como eu vou eliminar isso daqui? Como é que aquilo vai se sentir seguro para ser visto? E essa atitude do terapeuta está diretamente ligada a essa atitude que ele tem para consigo. Outra questão desse forno é, quando a gente encontra algo para assar, pensando metaforicamente, olha aqui, gente, ó, isso aqui tudo, essa linguagem da Cecília dando aula, tem muito a ver com o meu querido Dr. Stephen, com a comunicação. Né? Eu sou apaixonada pelo primeiro livro dele, da comunicação efetiva. Então, pensando metaforicamente, provocando aqui a linguagem metafórica, que é a linguagem hipnótica, né? Que a gente aprende aí da hipnose ericksoniana. Se você tem o forno e você tem a massa, aí você pega essa massa, batidinha lá, bonitinha, coloca ela no forno, e você deixa lá 5 minutos. O que vai acontecer? Praticamente nada, concorda? Ela pode até mudar um pouquinho, mas ela não vai ser bolo. Ela precisa de tempo. O tempo necessário para que ela possa se transformar. E quem é que vai determinar o tempo? A própria massa. Se você estiver assando um bolo ou uma torta, possivelmente você vai precisar aí de 30, 40 minutos. Se você estiver assando um leitão, você vai precisar de mais tempo. Então, aquilo que está dentro do ambiente é que nos informa o que precisa para deixar de ser massa, para virar bolo. Em outras palavras, para se transformar naquilo que precisa se transformar. O que habita em nós também. O que vive em você tem um próximo passo a dar. Seja uma dor, seja uma emoção, seja uma frustração, seja o que quer que seja uma demanda sua, existe nisso, assim como a massa tem o princípio de virar bolo e a semente tem o princípio de virar árvore, virar o que for que ela carrega dentro de si, precisa desse tempo de incubadora suficiente para essa transformação. Cuidar para que esse ambiente permaneça no calor do relacionamento que a gente promove no encontro do vínculo terapêutico é o que vai propiciar essa alquimia acontecer da massa virar bolo, ou daquilo que a pessoa está trazendo como queixa se transformar no seu próximo passo. Mas se a gente não está acostumado a receber e oferecer forno para a gente não consegue fazer isso com o outro. É impossível. A gente oferece para o outro o mesmo tratamento que a gente oferece para a gente, mesmo que de maneira indireta. Se eu estou acostumado a ser escravo da minha autocobrança severa e da minha ansiedade, se eu estou sequestrada pela minha ansiedade, eu não sei fazer companhia para a minha ansiedade, sabe quem é que vai atender o seu cliente? A sua ansiedade. É ela que toma frente, porque ela tem tanto medo que dê errado, que ela toma frente para fazer o cliente ficar bem, para você se sentir bem. Isso interfere completamente no nosso óculos terapêutico. Isso interfere completamente na qualidade desse forno. O que o relacionamento promove? Calor. O que o encontro promove? Calor.
Muitas das feridas de trauma passaram pelo processo da dissociação e do congelamento. O trauma é uma fixação. O trauma traz questões de congelamento. Como é que o gelo deixa de ser gelo e vira líquido e vira água? Calor. Vocês estão entendendo? A gente está viajando junto aqui no tema, está fazendo sentido para vocês? Então, eu estou trazendo aqui diversos elementos, inclusive de diversas escolas que eu passei, desde o do Dr. Stephen, da questão do psicotrauma, trazendo aí tudo que o Erickson deixou para a gente compreender que não existe elemento mais fundamental dentro do processo do que a presença. Só que a presença, ela não nasce no terapeuta, ela é constituída através do relacionamento interior do terapeuta. A qualidade da minha presença, da minha segurança, da tranquilidade de recepcionar, ela é equivalente ao nosso relacionamento interior. E aí é que nasceu a minha paixão pela focalização, né? Estão fazendo essa ponte, porque a focalização que eu me dediquei a aprender, que é a focalização aprendida com a Anne Weiser Cornell, se chama focalização do relacionamento interior, né? Então, quando eu vivi a focalização do relacionamento interior, eu sofri uma grande transformação, eu entrei num grande forno alquímico, até sem saber que eu estava entrando, e houve uma grande transformação em mim, de temáticas minhas, principalmente de autocobrança severa, ansiedade por agradar, meu estilo de apego advindo de feridas de traumatização, de apego precoce, estilo de apego ambivalente, ansioso, inseguro, ansioso por agradar, porque eu aprendi a cuidar da minha ansiedade por agradar e não mais lutar com ela. Eu saí da guerra. Eu aprendi a compreender essa que vive em mim. A gente utiliza uma linguagem na focalização do relacionamento interior que a gente estrutura a linguagem dizendo, em vez de eu sou ansiosa por agradar, a gente utiliza algo em mim é ansioso por agradar. Isso cria espaço, isso cria desidentificação, isso cria relação. Você pode testar aí com você agora, escolhe algo em você, eu sou ansioso, eu sou inseguro, eu sou bravo, e utilizar essa estrutura. Algo em mim é ansioso, algo em mim é bravo, algo em mim é inseguro. E você então tem a oportunidade de olhar para aquilo em você que é ansioso, que é inseguro. E ao invés de lutar com aquilo em você, querer consertar aquilo em você, querer fazer qualquer coisa para aquilo em você ser diferente, você aprende a oferecer o ambiente que ele precisa para ele crescer, se desenvolver e se transformar, para ele deixar de ser massa e virar bolo, através da nossa relação. Tem uma frase da Anne que fala: não há nada que resista ao amor. Se eu olho para isso em mim com olhos de ternura, se eu olho para isso em mim com um olhar gentil, se eu olho para isso em mim com um olhar de compaixão, dizendo, deve ter algo em você muito, muito sério para que você seja tão ansioso, querido. Eu estou aqui com você agora. Eu posso fazer companhia para isso em mim agora. Eu posso permitir que isso me conte o que se passa dentro dele. E a escuta é o elemento altamente curativo. A escuta promove a regulação do sistema nervoso. Quando isso em mim se sente ouvido, e ele pode entregar, ele pode soltar, ele pode sair dos estados de alerta, porque a ansiedade é um estado de alerta, né? Um estado de prontidão que não desliga. Então, quando essa ansiedade pode se sentir segura em mim, o que acontece quando eu me sinto seguro? Eu me acalmo. O que acontece quando eu me sinto seguro? Eu descanso. O que acontece quando eu me sinto seguro? Eu me abro. Tem um livro chamado The Heart of Trauma, que é um livro que não tem em português, muito bonito. O autor chama Bonnie Badenoch, e o Dr. Stephen Porges, que foi quem criou a teoria polivagal, escreve o prefácio, e tem uma frase contundente, que é inclusive a frase que eu termino
a introdução da minha dissertação, da especialização do psicotrauma, que é: segurança é o tratamento. Segurança é o tratamento. Quando nós podemos promover um ambiente seguro, o que vive em mim tem a oportunidade de se autorregular. O nosso sistema, nosso corpo maravilhoso, ele é orquestrado para se autorregular. Ele é desenhado para isso, se ele sentir segurança. Porque se ele não sentir segurança, ele vai ou lutar ou fugir. Ele vai estar em prontidão, porque ele está vendo perigo. Se eu não sinto segurança, eu estou em perigo. Se eu estou em perigo, eu preciso me defender. Se eu preciso me defender, eu vou ativar via simpática, eu vou ativar a luta e fuga, e eu não vou viver processos de regulação. Isso está na base das doenças psicossomáticas e dos transtornos mentais. Cada vez mais os estudos demonstram que a depressão é um processo inflamatório. O mesmo eixo de estresse é o eixo que regula nosso sistema imunológico. Então, se o nosso corpo não vive os processos de autorregulação, o que ele vai viver é medo condicionado, o que ele vai viver é congelamento em respostas de defesa ativa, de luta e fuga, congelamento de sistema nervoso simpático, até que ele vai para exaustão. E a exaustão vai nos levar para o adoecimento. Seja um adoecimento de caráter psíquico, emocional, transtorno mentais, seja de caráter psicossomático. Se eu não consigo promover segurança no meu ambiente interno, eu não consigo promover segurança no ambiente externo que eu vou oferecer para o meu vínculo terapêutico. E um dos lugares que a gente sente mais segurança, ou o único lugar possível para a gente construir segurança, é o nosso corpo. Porque para eu me sentir seguro, eu preciso de base. E a base só existe com o pé no chão. Se eu não sinto o corpo, se eu não me relaciono com o meu corpo, se eu não entro em contato com aquilo que eu sinto em mim, o que determina a minha existência é o que é exatamente o meu corpo, o que me define, né? Os meus limites, onde eu começo e onde eu termino, essa estrutura, esse casamento da psique e do corpo, é o que vai possibilitar eu recepcionar o que eu sinto. E aí o meu corpo poder alquimizar, elaborar e dar o seu próximo passo. Então, uma das coisas que me encantou da focalização do relacionamento interior é que ela é uma conversa mente-corpo, onde eu posso, primeiro, reconhecer que eu tenho um corpo, que eu posso soltar, que eu posso morar, que eu posso entregar o peso, que eu posso alquimizar o que vive em mim e mais lindo ainda, que eu posso deixar essa sabedoria que existe aqui nesse corpo me contar o que ele precisa. Tem uma frase belíssima da Eugene Gendlin que está no único livro que a gente tem. Será que ele está aqui? Ah, está aqui. Está no único livro que a gente tem traduzido para o nosso português. A focalização não é muito conhecida aqui no Brasil ainda, que é esse aqui, que é a focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal, que ele fala, logo na introdução, vocês que estudam bastante na introdução à nova edição, ele fala: o inconsciente é o corpo. O inconsciente é o corpo. Como eu me sinto, o que o meu corpo sente de desconforto não é só um aspecto psíquico, é um aspecto biológico, é um aspecto fisiológico. A gente não sente ansiedade só na cabeça, a gente sente ansiedade na nossa respiração que não se completa, no nosso coração batendo em ritmo acelerado, né? Na liberação de cortisol no nosso corpo. Se o meu corpo não mudar o cortisol para a ocitocina, né, o arqui-inimigo do cortisol, que é o hormônio do estresse, é o hormônio do amor. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor. E sabe o que promove a ocitocina? Encontro, vínculo, amamentação, amor, parto. Se eu não promovo ocitocina no corpo,
a cabeça não vai descansar. Não adianta a gente trabalhar só pensamento, porque o pensamento mora na cabeça e a cabeça está grudada no corpo. Então, a gente precisa de um sistema regulado do terapeuta para que no encontro promova essa qualidade de descanso, de tá tudo bem, eu posso estar com você como você precisa que eu esteja, porque eu sei estar comigo do jeito que eu preciso. E principalmente a outra coisa é, a gente quando trabalha com atendimento, a gente está trabalhando com afetação, né? O que é afetação? O que você me diz me afeta. Né? Quando o cliente vem para mim e conta, por exemplo, que ele foi abusado na infância, tem histórias, eu, né, atendo trauma já há um tempo, eu já atendi histórias de cair o cabelo da cabeça. Você fala, meu Deus, como que esse ser humano está aqui de pé, me contando isso que ele viveu? Então, se eu não sei receber essa afetação em mim e saber o que é meu, para que eu possa fazer companhia para o que é meu, eu não consigo me disponibilizar para estar com você da maneira que você precisa que eu esteja. Ou que isso que está dentro do cliente, aquilo nele, precisa que nós dois estejamos. Porque a ansiedade, a dor, a depressão não define o cliente. Isso é algo que existe nele, ele é algo maior que isso. E uma das minhas tarefas é ajudar ele a se lembrar. E quando ele pode ser esse algo maior, aí então ele é esse continente, esse espaço alquímico, esse forno para o que existe nele possa se transformar. Por isso, eu volto a dizer, o relacionamento interior do terapeuta vai poder criar todas essas possibilidades do que depois ele vai oferecer dentro do seu atendimento clínico. Você pode olhar aquilo que você é mais crítico em você, é também aquilo que você é mais crítico no outro. Aquilo que você não permite em você, você não permite no outro. E mais, aquilo que você não reconhece em você, você não reconhece no outro. Isso é o princípio de sombra de Jung. Aquilo que eu não aceito e não recebo em mim, eu vou ver projetado fora. Se a gente inverte a lógica desse conceito brilhante de Jung, se eu não reconheço o incrível que habita em mim, eu não reconheço o incrível que habita no outro. O meu senso de orientação vai olhar só para o que é difícil no cliente. Eu não vou conseguir ajudar ele a trazer os seus tesouros de volta. Porque a minha guerra interna vai ser estabelecida na guerra que eu vou proporcionar para o cliente em relação ao conteúdo dele. Dizendo que ele não pode pensar do jeito que ele pensa, que ele não pode sentir do jeito que ele sente, que ele tem que mudar a mente dele. Mais ativação, mais luta. Quando você olha pessoas altamente reguladas, e eu aprendi a olhar, eu comecei a, depois de um tempo, depois principalmente que eu passei por essa grande transformação do meu relacionamento interior, com a focalização do relacionamento interior, e também de tudo isso que eu já vinha fazendo, eu cheguei a um ponto de consultório que eu já não tinha mais horário, já estava tudo muito, muito cheio, tudo funcionando muito, porque, de verdade, proporcionar encontro é o que realmente promove transformação. Hoje em dia, trabalhando, dando aula, muitos alunos me perguntam como eu faço o consultório dar certo? Aí a gente pensa, né, em marketing, divulgação. Sabe como que a gente faz? Trabalhando no seu relacionamento interior, porque é a sua presença que vai determinar a qualidade do seu atendimento. E é a qualidade do seu atendimento que vai trazer a indicação, é uma cadeia. Então, quando a gente olha esses profissionais de grande referência, que é aquele profissional que não tem agenda, que todo mundo quer passar, olha qual que é o vínculo dele, qual que é a presença. Quando eu fiz isso, que aí eu comecei que eu decidi que eu queria sair do consultório, que eu queria ensinar isso para outros profissionais, é o que eu faço hoje, eu formo profissionais tanto na focalização do relacionamento interior, quanto no curso Terapeuta de Si, que é um curso autoral que eu escrevi para ajudar os profissionais a desenvolverem essa relação e compreenderem o ser humano por trás da técnica, retornarem para o ser humano por trás da técnica, se lembrarem que a sua humanidade é maior do que qualquer técnica, é ela que vai determinar o processo, muito mais do que a técnica. A técnica vai ser mais ou menos eficiente de acordo com isso,
né? Então, eu escrevi primeiro o livro digital, o Terapeuta de Si, e aí depois escrevi o curso. Então, o que eu faço hoje é isso. E ao escrever, quando eu comecei a escrever o Terapeuta de Si, eu queria dizer para você, o que eu observei dessas grandes referências? Nota o estado de presença e tranquilidade com que essas pessoas atendem. Quando você vê o Dr. Stephen atendendo, olha a presença dele, mais do que a técnica. Nota a respiração, em que estado interno ele está. E isso a gente só conquista no nosso relacionamento com a gente. Isso a gente identifica, eu até separei aqui uma outra citação, cadê? Mais antiguinha, digamos assim, para a gente ver como grandes nomes aí que se debruçam, né, sobre os aspectos subjetivos do ser humano já falavam. Isso aqui é de Jung. Isso aqui é de Jung. Volume 16 de Obras Completas, A Prática da Psicoterapia. O psicoterapeuta compreensivo já percebeu há muito tempo que cada tratamento complicado representa um processo dialético individual, no qual o médico, né, ele chama de médico, que é o analista, participa tanto quanto o paciente. No diálogo entre médico e paciente, entenda-se aqui o psicoterapeuta, a questão de saber se o médico possui mesmo insight dos seus próprios processos psíquicos que ele espera do paciente é evidentemente muito importante. Está dito aqui. Lembra aquela pergunta que eu disse que o Dr. Stephen me fez, a primeira supervisão que eu fiz? E isso, sobretudo, por causa do chamado rapport, isso é, a relação de confiança da qual depende, em última análise, o êxito terapêutico. A relação de confiança que, em última análise, depende do êxito terapêutico. Isso aqui é Jung, século passado, e a gente tem hoje a neurociência falando a mesma coisa. Não adianta técnica se a gente não encontrar isso. E rapport não é achar que a gente está ajudando o outro, isso não é rapport. Rapport é estar à disposição para encontrar o outro da maneira que o outro precisa, sem querer consertar, proporcionando um ambiente seguro, onde esse forno pode promover a alquimia que já está disponível na pessoa. Rapport é encontro, não é conserto, não é ajuda. Então a gente vai identificando essa magia que existe por trás das técnicas, digamos assim, e quando a gente entende isso, a chave muda. Então começa por você. Como é que você tá? Como é que está o seu rapport com quem está dentro de você? Com esses diversos que moram dentro de você. Eu tenho um professor da psicologia analítica muito, muito, muito genial, que ele diz assim: e quem foi que disse que em mim só tem eu? Né? Quem foi que disse que em mim só tem eu? Eu sou quem percebo. Percebo quem? Algo em mim que é ansioso, algo em mim que está triste, algo em mim que está bravo. E nesta relação, nesse rapport interno, a gente vai desenvolvendo essa musculatura de empatia, de relacionamento, de encontro, de transformação. E é desse lugar, então, muito mais tranquilo, sem guerras, porque se eu não tenho guerra, eu não vou promover guerra. Se eu me sinto em paz, eu vou promover paz. E aí é desse lugar que a nossa escuta, o nosso olhar, vai encontrar o outro, e aí então a gente vai checar da nossa caixinha de ferramentas, das técnicas que a gente tem, o que vai mais apoiar esse processo. Né? Então, existem aí um arsenal de técnicas, enfim, e todas elas só vão funcionar se a gente encontrar isso. Por isso que eu gosto muito da focalização, por causa da conversa com o corpo e desse casamento, né? Psique e corpo. A linguagem hipnótica, que eu associo bastante, essa linguagem muito metafórica, né? Mas principalmente te dizer, compaixão e gentileza são os elementos fundamentais para um processo terapêutico. E se o terapeuta não encontrou isso nele, dificilmente ele vai levar isso de volta. Para a gente encerrar, eu queria trazer para vocês o mito que me inspirou, que está no meu e-book,
E eu vou dar um presente para vocês hoje, diz, quem ficar até o final vai ganhar um presente. Eu vou dar de presente esse livro digital, vou dar um acesso para vocês. E o e-book se chama Terapeuta de Si. Além de convidá-los a participar do workshop que vai ao ar em 30 de novembro, um workshop online gratuito chamado A Resposta Está no Corpo, que é o workshop introdutório à minha formação que eu dou de focalização. Vou deixar tudo aqui no link bonitinho para vocês daqui a pouco. Mas o mito que inspirou o Terapeuta de Si, é o mito que me inspira a minha vida, é o mito do curador ferido. E o mito do curador ferido, ele nos conta a história de Quiron. Quiron, ele era um centauro no panteão grego, como Liana Neto, minha professora, coordenadora da especialização em psicotrauma, disse, ele era um curadorzinho simples, de beira de estrada, digamos assim, que manipulava ervas e tudo mais. Ele foi criado por Apolo, e numa dessas atividades dele, ele foi ferido pela flecha de Hércules. Hércules tinha matado a Hidra e acabou ferindo Quiron com o veneno da Hidra. E essa ferida de Quiron era uma ferida incurável. Era uma ferida incurável porque ela tinha esse veneno potente e Quiron era imortal. Ele era filho de Cronos. Embora tenha sido entregue a outros deuses para ser cuidado, devido ao casamento, a concepção de Quiron ter sido aí meio fora das regras, assim, digamos, Quiron era imortal, ele era filho de um deus. E por ser filho de um deus e por ser criado por Apolo, e ele ter mentorado diversos outros, ele tinha uma característica muito, muito sábia. Ele já era um professor, embora os centauros fossem uma espécie bastante violenta, Quiron tinha essa característica, e nesse relacionamento todo, oferecendo aí o veneno para a flecha de Hércules, ele se fere, e essa ferida dele se torna a sua grande jornada. Quiron sai pelo mundo, procurando recursos infinitos para cuidar dessa ferida, porque ele não morria, mas também não curava, porque o veneno era muito potente. E então o curador ferido, ou Quiron, ele vai nos ensinar que essa jornada dele de busca da cura ferida, da cura da ferida, oferece para Quiron não só uma habilidade incrível de encontrar diversas medicinas, mas principalmente o elo empático de compreender a dor do outro. É o que conecta ele com o outro, é a dor que serve. Os nossos traumas nos conectam com o trauma do outro. A nossa dor serve, né? A nossa escuridão serve. Tudo em nós serve. Se nós arrancássemos de nós tudo que é imperfeito, a gente não poderia estar com mais ninguém, porque nós não reconheceríamos no elo empático a nossa perfeita imperfeição. E Quiron também nos ensina que à medida que ele vai desenvolvendo, não a despeito da sua ferida, mas através de sua ferida, esse elo empático, ele se torna assim o grande curador do panteão grego. É assim que ele é conhecido. E no final da vida, quando ele continua nessa sua jornada de si mesmo, é uma jornada que nunca acaba, nós somos buscadores da vida e por isso nos tornamos terapeutas, possivelmente. Você não se tornou terapeuta, psicólogo, psicóloga, por qualquer outro motivo que não seja encontrar a ferida para sua dor, a cura para sua dor. Dificilmente você escolheu essa profissão se você não tem dor. Por isso que Quiron, ele é o mito dos terapeutas, dos curadores, dos psicólogos, das psicólogas, enfim, dos profissionais que se sentam com a dor do outro. Foi a sua ferida que te trouxe até aqui. Ela não é o pior de você, ela também é o mais incrível em você. Você não precisa se livrar dela. Assim como Quiron, você precisa fazer a jornada através dela. E no final da vida, ele troca a imortalidade dele com Prometeu, e Zeus, pelo gesto de Quiron, imortaliza Quiron na constelação de Sagitário. E ele é conhecido no panteão grego, reverenciado nessa constelação como esse grande curador. Quiron nos mostra que é no terrível que vive o incrível, nessa visão lindamente paradoxal proposta por Liana Neto. Ele nos ensina que trauma não é o pior da vida. O pior da vida é não ter oportunidade de reparação. Não tem ferida sem cicatrização. O que falta é encontro. E nós, como os agentes profissionais, que são agentes desse encontro, temos a tarefa de talvez criarmos os fornos
para que essas reparações, para que essas feridas possam se fechar. Não é porque é o pior. Ao contrário, as nossas feridas muitas vezes construíram o melhor de nós. O terrível não é ter vivido um trauma, uma experiência traumática. O terrível é permanecer congelado, perdido no tempo e no espaço, sem companhia, sem ter com quem, sem ter uma mão, sem ter para quem entregar, sem o encontro. Então, o encontro é o grande elemento curativo. E quando a gente entende que é essa atitude que determina a nossa eficiência, a gente passa então também a reverenciar Kiron e a dignificar as nossas feridas, que transformam aquilo que a gente pode ser e, consequentemente, aquilo que a gente pode proporcionar. Espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês se lembrem do incrível que habita nas feridas de vocês e que elas possam ensinar vocês sobre as feridas que vocês vão encontrar pelo caminho das pessoas que vocês atendem, porque isso é, sem sombra de dúvida, o principal, certo? A gente vai abrir agora para as perguntas, eu só quero já deixar, cadê aqui, para eu não esquecer, aqui eu vou deixar os links das redes sociais. No YouTube, vocês vão ver que eu tenho live todas as quartas-feiras, às 16 horas. Está aí do YouTube, Instagram, Facebook. O link do workshop A Resposta Está no Corpo. Basta se cadastrar para participar, online e gratuito. E no final, quem ficar até o final vai ganhar de presente o e-book Terapeuta de Si, certo? Ok? Podemos abrir para as perguntas? Falei bastante, né? Parece uma metralhadora, quase uma hora falando sem parar. Meu Deus, tô tagarela, hein, Du? Verdade, verdade. Cecilinha, fantástico. Não tem palavras aqui, eu estou me deliciando e orgulhoso de fazer parte do seu caminho, fazer parte da sua trajetória. A gente já chorou muito, né? A gente já Já. chorou muito naquele Chantal, choramos muito, muito, muito. Então, e hoje você vê a Cecília dando um baile aí de conhecimento. Acho que esse eu fico de alma lavada quando eu vejo a Cecília falar com tanta propriedade. É muito lindo. E ela fala o que o Dr. Stephen usa uma frase que eu gosto muito no meu processo de venda. O cliente só vai onde o terapeuta foi capaz de ir. Ou seja, se você não se trabalhar, se o terapeuta que quer somente técnica, realmente ele não vai muito longe. Ele tem que entrar em contato com as dores dele, ele tem que entrar em contato com os traumas dele, porque senão ele não vai muito longe, ele não consegue ajudar muito o cliente. Bacana, pessoal. Vamos lá, então, aberto para as perguntas. Pode me mandar aqui as perguntas que eu leio para a Cecília, para ela responder para vocês. Recebi muitos WhatsApps aqui agradecendo. Obrigado, Edu, por ter trazido a Cecília. Muito esclarecedor, muito bacana. Vamos lá, pessoal. Então, está aberto para as perguntas. Podem ficar à vontade em perguntar para a Cecília. Acho que sua voz sumiu. Minha voz sumiu? Agora voltou. Vamos lá. Perguntinhas, vamos lá. Perguntas. Perguntas. Aproveitem. Aproveitem, vamos lá. Seja de trauma, focalização, terapeuta de si, seja o que Vamos for. lá, muito grato, ok. Quem mais? Hoje não tem pergunta, pessoal. Foi tão clara que não tem pergunta nenhuma, caramba. Isso acontece às vezes. Josefina, faça uma pergunta, pelo amor de Deus, mulher. Quem mais? Vocês podem também, eu gosto muito de falar isso, que às vezes a gente recebe um tema que mexe com a gente, impacta, cria aí conexões internas, e às vezes você colocar aqui o que se moveu em você, que fichas caíram, o que te tocou, né? Compartilhar suas percepções para que a gente possa talvez comentar, aprofundar, né? Que pontos aí você acha que vão te ajudar. Eu sei que essas falas nos deixam reflexivos, eu sei, porque
eu estou trabalhando com vocês com mitos, né? Falando com o inconsciente, com o implícito. Então, às vezes, colocar palavras, é isso que a gente faz na focalização. A focalização é um processo de simbolizar a experiência sentida, de significar o implícito, traduzir, né? Eu chamo de idioma que o mundo interno fala, é aprender a fazer as traduções. Então, às vezes, aprender a nominar o que está se movendo pode ser o que vocês queiram fazer agora. Bacana, ó. Chegou uma pergunta aqui da Neda. Ela fala: aonde você atende, Cecília? Hoje em dia só online por causa da pandemia e atualmente eu não estou atendendo, eu não tenho mais espaço na agenda, eu estou só atendendo alunos e dando muita aula, então eu não estou mais atendendo, eu não consigo atender por causa Ok, da... Não ter tá. horário, mas não tenho, estou assim... A Mas próxima pergunta, vamos ver, da Ariadina. Se eu não passei por uma dor, como por exemplo o luto, mas quero muito poder ajudar o meu cliente. Ariadna, você realmente não passou por dor de luto? Sério? Luto não é só morte de pessoas. Quando a gente não teve uma infância, a gente tem o luto da infância não vivida. Quando a gente teve um sonho que não se realizou. Quando a gente teve a perda de um relacionamento importante, a gente tem um processo de luto da perda desse relacionamento. Luto não é só morte de pessoa física, luto é quando eu perco. Todos nós temos luto. A questão é se fizermos ou não esse luto, se permitimos prantear aquilo que foi perdido, se permitimos a tristeza nos visitar para fazer o processo de hivernar, né? Para que então a gente possa florescer no verão. Se a gente não inverna, a gente não floresce no verão. Então, você tem lutos na sua história. Então, basta você identificar como é que você fez o seu processo de luto das suas perdas. Quando eu trabalho com pessoas, por exemplo, que trazem a questão do vício, eu já trabalhei com pessoas alcoólicas. Um dos trabalhos fundamentais de trabalhar com pessoas alcoólicas que já estão na fase de rendição é o luto do filho que ela não viu crescer, da relação que ela não investiu, que ela perdeu, o amor da esposa que foi perdido. Então, por mais que a pessoa agora está numa outra condição, os anos de alcoolismo dela foram perdidos em muitos níveis. Então, a gente trabalhou o luto desses anos perdidos. Isso é trabalho com luto. Luto não é só morte de pessoas. Então, não tenho, você está viva, eu tenho que te contar que possivelmente você só não está identificando como luto as perdas que você teve. Então, ao você recepcionar e prantear essas perdas, isso vai te habilitar a ajudar outras pessoas a fazerem isso, mesmo que o luto daquela pessoa seja em relação a uma morte específica de alguém querido. Né? Luto faz parte da vida. Muito bem, fantástico, fantástico. Vamos lá agora. A Maria Helena, ela fala: Cecília, então a focalização é a relação interna que temos conosco mesmo e a partir disso aprofundarmos a nossa relação com os outros? A focalização, ela é um método terapêutico. Ela foi desenvolvida pelo Dr. Eugene Gendlin, que fez uma pesquisa de larga escala nos anos 60, em parceria com o Carl Rogers, se debruçando sobre a pergunta: o que é que torna o processo psicoterapêutico bem-sucedido? Ao longo da pesquisa, eles identificaram que existia uma habilidade presente nos clientes, a maneira como os clientes falavam da questão era a habilidade que aparecia em todos os processos que mais tarde seriam os processos psicoterapêuticos bem-sucedidos, o que ele chamou de ato interno. E esse ato interno é a habilidade de experienciar a sensação corporal em relação ao tema que o cliente trazia. Quando o Dr. Eugene descobriu isso, ele decidiu criar um método que pudesse ensinar as pessoas a acessar essa qualidade de experienciação, encontrar o que ele deu o nome de felt sense da questão. E aí ele desenvolveu a focalização. A focalização é um método para encontrar essa experienciação, que é encontrar a sensação corporal daquilo que é sentido, para que quando a gente encontre isso, isso proporcione essa mudança. Aquilo que está parado possa dar o seu próximo passo.
E a Anne Weiser Cornell, que foi aluna da doutora Eugenie Gendlin e assistente, e depois professora, a primeira professora a atuar exclusivamente com focalização desde os anos 90, ela desenvolveu uma forma de focalizar, que ela deu o nome de focalização do relacionamento interior. Então, na forma que a Anne, os passos que a Anne desenvolveu para focalizar, é um pouco diferente dos 6 passos originais do Dr. Eugene Gendlin. Nessa forma de focalizar, a gente utiliza a linguagem para encontrar essa relação com a fala implícita do corpo. E essa forma de fazer isso é através do desenvolvimento do relacionamento interior, por isso que ela deu este nome. Então, a focalização é um método terapêutico que, à medida que você aprende, pratica e domina, fortalece e desenvolve o seu relacionamento interior. E isso potencializa, com certeza, o seu trabalho clínico, sem a menor sombra de dúvida, além de você poder também utilizar como uma das técnicas aí do seu arsenal de ferramentas. Então, ela é um método terapêutico, vem da psicoterapia experiencial. Maravilha, excelente. Agora a próxima vem do José Domingues. Ele fala, quando você fala focar, tem relação com espaço, provavelmente seja abrir espaço, um espaço e espelhar isso? Não, não é focar, José, é focalizar. Focalizar é o nome da técnica. O nome da técnica é focalização. Quando a gente usa focalização, nós estamos focalizando. Então, é o ato de focalizar. Focalizar é esse método que eu descrevi agora há pouco, onde a gente presta atenção em como o corpo sente em relação ao tema. E através dessa habilidade de compreender a sensação sentida, a gente encontra o significado implícito, a gente aprende a ouvir essa fala do corpo. Por isso que o nome do workshop que eu convidei vocês e deixei o link para vocês se inscreverem, que vai ao ar dia 30 de novembro, chama Workshop A Resposta Está no Corpo. Aquilo que eu não sei de mim, aquilo que em mim está emperrado, aquilo em mim que está bloqueado, existe dentro deste bloqueio uma resposta. E a focalização nos ensina a encontrar essa resposta, em outras palavras. Então, focalizar é o ato de aprender a colocar essa atenção e aprender a ouvir e compreender esta fala que vem do corpo, implícita. O que mais? Maravilha. A Helena, ela fala, você acredita que passar vulnerabilidade para o cliente propicia segurança? Depende do que você está chamando de vulnerabilidade, né? Se você está chamando de vulnerabilidade a sua humanidade, se colocar nesse lugar de eu sou tão humana quanto você, eu estou aqui com você da maneira que você precisar, aberta, disponível, vulnerável, né? Para ser tocada, para ser afetada, para estar junto, isso é muito potente. Né? Agora, se você está chamando de vulnerável, um jeito que muitas vezes essa palavra é entendida de fraco, de fraqueza, enfim, esse conceito às vezes errôneo em relação à palavra vulnerabilidade, aí não. Então depende como é que você está significando a palavra vulnerabilidade. O que eu sei é que quanto mais disponível para a nossa humanidade a gente está com o outro, mais seguro ele se sente de estar conosco. Porque quando a gente tem uma relação que não é de igual para igual, ou seja, você é o terapeuta e eu sou a pessoa a ser consertada, não tem segurança nisso. Né? Não tem, porque eu já me sinto menos. Se eu já me sinto menos, alguma coisa em mim vai me defender. E se eu tenho uma coisa muito interessante do Dr. Stephen Porges, que ele fala, nosso sistema nervoso, ele ou se engaja ou ele se defende. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu estou lutando, ou eu estou fugindo, ou eu estou seguro e estou tranquilo, e aí então eu posso me conectar. Então, se o sistema nervoso do cliente ou a pessoa que está com você não tem esse senso de segurança, ela não vai se engajar. E não é porque ela não quer, é porque o sistema de defesa dela está ativo. Né? Então, tudo aquilo que informa para ela é seguro aqui, vai proporcionar o engajamento, a conexão e o encontro. Vulnerabilidade nesse sentido, que é eu estou aberto a você, ajuda muito. Que legal, muito, muito bacana. Inclusive, falando nessa pergunta, eu lembro muito da Beth Erickson, a última vez que ela veio para o Brasil,
Milton Erickson fala muito da vulnerabilidade, né? Ele Uhum. fala exatamente isso que você acabou de falar. Quando você se abre para ajudar o seu paciente, realmente isso fica muito mais fácil de o paciente encontrar cura. Sim. E no workshop que tinha quase 200 pessoas, veio esse assunto da vulnerabilidade. E você falou com muito brilhantismo que no Brasil tem essa conotação Uhum. errônea, diferente dos Estados Unidos, que vulnerabilidade é um processo de abertura. Muito Sim. bacana. A hipnose ela trabalha muito isso, né? Não sou eu, como terapeuta, que vou mandar você fazer algo, né? Uhum. Então isso é muito, muito bacana. Essa O sua. terapeuta que manda alguém fazer algo vai ter como resposta a luta e fuga. Exatamente. Por isso que a Não gente, vai ter engajamento. por isso que a todo momento a gente lá no ACT fala das Aí a diferenças gente fala, o da cliente que é hipnose. resistente. Uhum. A diferença, a hipnose ericksoniana ela é muito mais gentil, ela é indireta, ela faz um convite ao invés de um comando, né? Uhum. Legal. Maravilha, vamos ver lá. Quem mais? Quem mais? É, como curar uma dor da perda que vira total falta de sentimentos? O que seria virar total falta de sentimentos? Né? É uma. Se eu entendi, Patrícia, eu vou responder em relação ao que eu entendi, senão você pode escrever mais um pouquinho. Quando existe uma dor de perda, vamos pensar nas emoções. As emoções elas têm função para nos auxiliar a responder ao mundo, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma situação que eu percebo que eu estou em perigo, a resposta que me coloca para uma ação geralmente é o medo. Eu sinto medo para eu poder sair daquela situação de perigo. E se você sentir a resposta do medo no seu corpo, ela tem essa direção meio que para trás, né? De sair da situação. Se você tem uma situação de invasão de fronteira, onde você está sendo agredido, você está sendo atacado, a resposta que você quer para poder afastar aquela invasão de fronteira é uma resposta emocional de raiva. E se você sentir a raiva no seu corpo, ela te bota para frente, certo? Quando você tem uma celebração, quando você tem algo especial que você conquistou, a emoção que assina situações assim é a alegria. E se você notar a alegria, ela tem, né, até esse gesto, uhul, é para cima. E a tristeza? A tristeza é para dentro. Ela é a resposta em relação àquilo que eu perco. Ela é a resposta adequada ao evento de perda. Então, quando eu recepciono, eu permito o movimento de ir para dentro e prantear aquilo que eu perdi e realmente vivenciar aquela tristeza, assim como a alegria que tem o seu pico e passa e vira alguma outra coisa, talvez um contentamento, um estado de ok, de gratidão, a tristeza também vai seguir esse caminho, assim como o medo, assim como a raiva. Nenhuma emoção é desenhada para ser fixa ou crônica. Todas as emoções são desenhadas para vir e fazer o seu processo e passar. Então, quando eu pranteio e eu vivo essa tristeza, ela vai chegar no seu ponto de inverno e aí eu vou, como eu disse agora há pouco, renascer no verão. Vou florescer no verão. Exatamente, primavera, verão, outono e inverno. Se eu não faço isso, qual é o caminho que a gente faz? O caminho da desconexão e da dissociação, do congelamento. Eu dissocio isso de mim. Né? O Jung vai chamar o trauma de um pedaço arrancado da psique, uma ferida psíquica é um pedaço arrancado da psique, aquilo que eu retiro de mim, eu não tenho contato. E aí eu tenho essa perda, ou talvez isso que você colocou aqui, de. Cadê a Luciane? Peraí, que subiu. Como Falta de sentido, né? Que ela falou, falta de sentimentos. falta de sentimento, esse estado de congelamento. Dissociação é um congelamento. Então não é que não existe essa dor lá, ela simplesmente está dissociada de mim, congelada, fora da consciência, e ela vai me mandar recadinhos em algum momento, seja através de um transtorno mental, emocional ou de uma doença.
porque faz parte de mim, não é porque está dissociado de mim que não existe. Então, o processo de luto envolve se permitir ficar triste. E numa era que a gente vive que ninguém pode ficar triste, tá complicado fazer luto, né? Até, enfim, a repressão dos sentimentos, medicalização da tristeza, aí a gente vai entrar aí numa outra arena bem, bem complexa. Mas permitir cada uma... Percebe que as emoções nos orientam em como agir a vida? As emoções são maravilhosas. Se eu estou em perigo, que bom que o medo venha ao meu socorro para eu me retirar. Se eu tenho uma invasão de fronteira, eu tenho uma raiva para me defender. Né? Se eu tenho uma alegria, eu vou para cima para celebrar. E se eu tenho uma tristeza, eu vou para dentro para prantear. As emoções são respostas ao mundo. Elas são perfeitas. Muito lindo isso, Cecília. Eu lembro de uma cliente que ela chegou no escritório depois de uma separação muito cruel. Ela se congelou para sentimentos e ela ficou 15 anos sem realmente ter o prazer de querer se relacionar com outro homem. E foi exatamente isso que você falou. Ela se congelou para não sentir a dor, porque ela vem de uma família extremamente impositiva, que ela não poderia ser fraca, e ela interpretou aquela separação como uma fraqueza. Então, ela se congelou nesse processo, e aí, obviamente, que teve consequências, claro. Que é não conseguir se relacionar com mais ninguém. E a hora que ela se permitiu entrar nesse luto, se permitiu sentir a dor de uma separação, e aí ela começou realmente... foi muito lindo o processo de cura. Ela fez sessões com o Dr. Stephen, foi assim... Foi muito bacana. Vamos lá agora. Acho que é João Batista. Você concorda que o corpo... você concorda que com a perda exercida durante o vício, podemos trabalhar tal paciente nesse sentido de uma maneira mais prática para a eliminação do vício? Se ele ainda está em vício, dificilmente ele está na fase do luto. Né? Então, a gente trabalha com... Eu, pelo menos, trabalho com o fenômeno. Tanto todas as minhas abordagens hoje são fenomenológicas. Então, o que está precisando de atenção primeiro? Né? Eu não vou trabalhar luto se não é o luto que está se apresentando no processo. Se a pessoa ainda está alcoólica, ela está no processo de trabalhar o vício, é com isso que eu vou trabalhar primeiro. Possivelmente o luto vai vir num outro momento, onde essa demanda já não está mais presente. Né? Então, e eu não trabalho com eliminar o vício. Se eu uso a palavra eliminar, de novo eu estou convocando guerra. Eu trabalho com o que em mim precisa beber. O que em mim acredita que beber me ajuda. O que em mim está querendo anestesiar. Isso em mim que bebe está querendo anestesiar alguma dor que eu não entrei em contato? Então, esse lugar curioso de pesquisa, de se debruçar, de criar esse forno de o que isso em mim precisa, é um pouco do que eu trouxe, né, na apresentação antes da gente começar as perguntas. Então, o que na pessoa precisa beber? O que isso está buscando? Beber para quê? E se eu achar que eu já sei, tem uma piada falando, né, de bebida, que é uma piada de bêbado, uma piada bobinha, posso contar? Uma metáfora na piada, tá vendo como eu aprendi com o Dr. Stephen? Se não tiver humor, não dá, né? Fala que o bêbado chegou em casa, muito bêbado, a ponto de não conseguir colocar a chave na porta, até que a chave caiu e ele perdeu a chave. E ele tá lá procurando a chave, aí passou outro bêbado. E viu o cara lá, né? Baixado de quadro. O que está acontecendo aí, amiga? Ele falou, eu estou procurando minha chave. Ah, você perdeu sua chave? Perdi, você quer ajuda? Ah, eu quero. E onde caiu sua chave? Ela caiu lá. Eu falei, mas então por que você está procurando aqui? Porque aqui está claro, lá está escuro. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Se você procurar no que você já sabe, você bebe porque você está se sabotando, você bebe porque você está procurando a chave onde está claro. A chave não está onde está claro. Quando a gente fica curioso para o não sabido, o que realmente acontece dentro daquele algo que bebe, que nós não sabemos, nós precisamos manter essa perspectiva do aprendiz, para criar essa segurança, porque como uma flor aquilo possa se revelar,
aí então a gente está procurando a chave no lugar certo. Hum, Muito lindo. E esse Obrigada. exemplo do vício e da eliminação é algo extremamente recorrente. A gente recebe todos os dias várias ligações lá no ACT. Eu quero eliminar uma dor, eu quero eliminar um vício, eu quero eliminar. E na semana passada a doutora Amélia falou realmente né, eu tenho fome de quê? Né? Por que eu preciso fazer isso? O que o meu corpo está dizendo com isso? Né? Pessoas que têm dores crônicas sabem exatamente que existe algo em nós que quer falar e muitas vezes a gente não tem habilidades, ou não sei se a palavra é habilidades, de entrar em contato com essa fala corporal para que a gente consiga realmente Sim. fluir. Mas eu gosto muito do que você falou. A gente também não trabalha no ACT a eliminação, porque se a pessoa por qualquer vício, seja a bebida, seja o cigarro, seja o chocolate, seja o sexo, sei lá, tem algo dentro de nós que precisa de uma paz. Eu lembro que uma vez num treinamento, a professora falou que todos nós, eu gostei muito dessa conclusão que ela tirou, ela falou que todos nós buscamos qualidade de vida, todos. Uns procuram qualidade de vida em algo mais saudável, outros se viciam, seja na bebida, seja no sexo, seja na loucura. Mas essa pessoa, ela não teve outra habilidade de conseguir qualidade de vida. Então ela foi buscar nos tóxicos e Sim. em outras... Ou na Possivelmente não teve escolha, né? Possivelmente aí as feridas de apego precoce e outras tantas acabaram dando esses caminhos alternativos de sobrevivência como o único caminho possível. Então, quando a gente olha para isso com bons olhos, não algo a ser eliminado, mas algo a ser conhecido e transmutado na relação, amado, cuidado de forma para que possa encontrar então um outro jeito que seja agora possível, não foi possível antes, esse caminho costuma ser bastante mais transformador do que as guerras internas, né? As guerras internas são muito difíceis para a pessoa e para o terapeuta também, né? E a gente não consegue eliminar as coisas, elas fazem parte da gente, né? Eu gosto de brincar, se seu dedo está inflamado, infeccionado, doendo pra caramba, e eu falo assim, como é que eu resolvo isso? Corta ele fora, você corta? Não, né? Você cuida. Por que a gente quer cortar as outras coisas fora, né? Então, qualquer coisa em nós que está doendo, que está machucada, precisa de atenção e cuidado. E nessa relação se transformar. Acho que essa é a grande atitude. Legal, muito bacana. A Ana, ela fala, Cecília, e com relação ao peso, quando estou numa dieta, não se deve dizer eu vou eliminar peso? Eu prefiro dizer quanto eu quero pesar. Em vez de focar no que eu quero perder, eu quero dizer quanto eu quero pesar, né? Qual é o peso que eu estou buscando alcançar? Qual é o peso que eu me vejo bem? E eu acho que isso dá mais clareza para a gente, né? Em vez daquilo que a gente quer perder, quais são os lugares que a gente quer alcançar, em relação à pergunta de eliminar peso especificamente, né? Agora, se fosse a pergunta em relação ao que você precisa comer, em relação à compulsão, possivelmente ligado ao processo de ansiedade, compulsão sempre está ligado com a ansiedade, né? É para administrar os processos ansiosos, ou seja, uma ansiedade que não está conseguindo completar um ciclo de descarga, está presa lá no sistema nervoso, e como ela não consegue encontrar um caminho de descarga, o corpo, para administrá-la, essa carga presa no sistema, encontra na compulsão um caminho de descarga, mas como não se completa, continua lá ativada, buscando mais recursos nesse sentido. Seja qualquer compulsão, geralmente tem esse funcionamento. Aí a gente precisa, então, encontrar isso em nós que tem essa ansiedade presa no sistema. E se a gente tem ansiedade presa no sistema, a gente está falando de medo, medo é ansiedade, se a gente está falando de medo, a gente está falando de uma possível situação que a pessoa viveu e que uma fuga não se completou, em que dentro dela o perigo não passou. Dentro dela, o perigo não passou.
Então, quando é possível para esse sistema encontrar segurança, segurança é o tratamento, como eu falei, e lá dentro dela, do corpo dela, da psique dela, do inconsciente dela, do implícito dela, tem tantas palavras para isso, encontra o perigo passou, a ansiedade descarrega, a compulsão desaparece. Muito bom, muito bom. Na hipnose, o Dr. Stephen gosta muito de falar meu peso ideal, né? Uhum. Mandar o convite para a mente inconsciente do peso ideal, porque muitas vezes não é o peso da balança, né? Mas muitas vezes o peso que é ideal para a pessoa. Tanto é que no nosso processo aí com a doutora Amélia, né, que é a nossa nutróloga, ela sempre fala, não se preocupe com aquilo que a balança está mostrando, e sim a saúde e mais outras coisas. Mas eu também não gosto da palavra eliminar, como você falou, a partir do momento eliminar, perder, eu já crio uma resistência, né? Fala, ninguém quer eliminar nada ou E a perder. gente não cria essa resistência de maneira consciente porque a gente escolhe. É assim, né? A gente tem defesas que estão fora da nossa vontade deliberada, fora da nossa escolha. Então, entender um pouquinho do nosso funcionamento, né, nesses caráteres biológicos também ajudam bastante a gente a aprender a se aliar a eles, né, a essa sabedoria do nosso, do nosso Senhor sábio. Esse ancião sábio é o nosso corpo, né, que carrega 500 milhões de evolução em cada célula. Eu acho que ele sabe um pouquinho mais do que o nosso consciente, só um pouquinho. Maravilha, maravilha. Agora tem uma pesada aqui que o João caprichou, hein? Como ajudar um adolescente que quer se matar e disse que não vai descansar enquanto não se matar? Trabalho com ideação suicida, principalmente de adolescente, ele é um trabalho multidisciplinar, né? Você precisa ter acompanhamento psiquiátrico, se essa pessoa está com diagnóstico de depressão, o que está motivando essa ideação, os pais precisam participar, então você não vai fazer esse trabalho sozinho, em primeiro lugar, né? Porque tem um símbolo, esse se matar, que é que ele quer matar, né? E encontrar o vínculo onde esse adolescente realmente se sinta conectado com o profissional é o que vai proporcionar ele simbolizar, significar o que ele está querendo matar, qual é a dor que ele está querendo matar. Mas, de novo, a gente não faz isso sozinho, é um trabalho multidisciplinar. Precisa ter uma conversa, é uma equipe, né, entre os pais, possivelmente o psiquiatra, se a gente está falando de ideação suicida, eu estou pressupondo que você está falando de um caso de depressão, alguma coisa assim, que tem que ter um diagnóstico, possivelmente medicação, então tem que ter uma estratégia farmacológica, uma conversa com o psiquiatra, e essa equipe vai auxiliar a transição dessa crise. Se é uma crise muito grave, a gente precisa ter vigia, então o pai, a mãe vai precisar vigiar esse adolescente, até que as coisas comecem a fazer efeito. Então, não tem super-herói, né? Não, aí também não é ajudar ele, qual é o processo que ele precisa para simbolizar essa necessidade de morte, o que nele está querendo morrer. Nós passamos por diversas mortes e renascimentos, né? Morrer e renascer faz parte do processo de estar vivo, não é só a morte física, né? A criança em nós que morre, que nasce o adolescente em nós que morre para nascer o adulto em nós que morre para chegar o ancião. Então, a gente está sempre passando por processos de morte e renascimento. Então, qual é o símbolo? O que está por trás dessa fala desse adolescente? Qual é a dor? Tem dor? Então, toda essa pesquisa, toda essa união, o bando, né? Que eu falei nós somos seres sociais, o vínculo, o apego seguro é um elemento, o forno de transformação. Então, o bando desse adolescente precisa estar junto para que ele possa, então, fazer essa travessia. Muito bem, maravilha. Eu acho que com essa pergunta a gente encerra as perguntas, não tem mais nenhuma pergunta. E antes, Cecília, de você deixar aqui o seu link para as pessoas baixarem seu e-book, eu vou falar da próxima live. Deixa eu achar aqui o título. A nossa próxima live vai ser com o Alexandre Coelho e com a Eva Patrícia, que são os trainers do ACT. Eles que agora vão conduzir os processos aqui do
de hipnose e iniciação intermediária. Então, a semana que vem eu convido o Alexandre e a Eva para participar aí da nossa live. O tema da nossa live é decodificando as informações explícitas e implícitas num contexto clínico. Então, convido todos vocês e cada um de vocês, pessoal, convidem outras pessoas também, porque a nossa ideia é realmente trazer consciência, assim, se você vê aqui no chat, Cecília, muitas pessoas agradecendo, falando da sua clareza, falando da sua profundidade, falando da sua aqui, ó, seu estado da presença, que foi demais. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso objetivo aqui das nossas lives de quarta-feira, trazer pessoas que realmente faz a diferença, pessoas que dedicam a vida delas para estudar e poder ajudar vocês. Então, Cecília, eu quero que você fique à vontade de convidar todas as pessoas que estão aqui para te acompanhar no Instagram, no Facebook, e eu também vou baixar o link do seu livro, porque eu quero ser o primeiro a baixar isso. Mas Legal. fica à vontade, Cecília. Du, super obrigada de coração, te falei desde o início, é uma honra. A minha história começou nessa casa, né? Minha história profissional, dessa escolha de seguir o meu mito pessoal, que é o mito do curador ferido, né? A busca da minha própria ferida, que me transformou em terapeuta e depois trainer, professora, enfim. Então, poder propagar isso, ter espaços de fala, isso me deixa muito feliz. Muito obrigada. Então, como eu prometi presente, né? Vamos mimar, vamos fazer vínculo. Então, primeira coisa, eu vou colocar o link do workshop aqui. Quem quiser participar do workshop, 100% online, 100% gratuito, se inscreve nesse link que está Bit, workshop, a resposta está no corpo. E esse workshop é o workshop introdutório da formação em focalização, que eu também dou online ao final do workshop. Se você chegar à conclusão que você quer fazer a formação, aí então você já passou por uma experiência, né? O que é, com mais profundidade, o que é a focalização. Acho que o Gui já colocou aí o link do meu canal do YouTube, coloca lá, se inscreve, ativa o sininho para participar das lives toda quarta-feira às 16 horas. Essa semana e a semana que vem eu estou fazendo uma maratona de lives de aquecimento para o workshop. E então chegou a hora do presente, que é com alegria mesmo que eu compartilho com vocês, que é a minha história, que é como tudo isso se desenvolveu, que é o e-book Terapeuta de Si. Vocês clicam e se inscreve, eu envio para vocês por e-mail também gratuitamente, com Mas muito onde que está o carinho. link, Cecília? Está nos comentários, acabei de colocar nos comentários. Gui, coloca aqui, compartilha aqui no YouTube, por favor, Gui. Se ele coloca também. Ele colocou do YouTube, agora coloca... Clicando nesse link, você cadastra seu nome, seu melhor e-mail, vai chegar. E aqueles que têm Hotmail, sempre dá uma olhadinha em lixo eletrônico, Hotmail vai, né, bastante para spam. Deixa eu passar aqui no Zoom, se facilitar. Passa no Zoom, passa no Zoom. Ó. Eu escrevi fui em vez de Gui. Ai, ai. Então, só ver se aparece agora. Cadê? Vamos lá. Você colocou no Zoom, é isso? Coloquei. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Vamos ver. Yes, aí está. Pronto. Então, só clicar. E tem o link também do workshop. Eu vou mandar para você também via Zoom, que eu não sei se está vindo com o hiperlink. Tá, acho que agora o Gui colocou. Colocou? Maravilha! Então é isso, pessoal. Isso é o Instagram, Cecília. Esse link está aparecendo para vocês como... Pede para o Gui colocar esse link do workshop, por favor, para mim não está aparecendo. O link do workshop, ele colocou do e-book, tem outro? Tem, tá no bate-papo já, do Zoom. No bate-papo. Gui, faz uma gentileza, também coloca para nós. Vamos lá. E aqui tá também
o Instagram. Pronto. Acho que agora vai. Isso. Coloca lá, Gui, ó, coloca esse vídeo, resposta do corpo e depois o Instagram da Cecília, por favor. Aí. Isso, pronto, foi. Então, esse link para quem quiser participar do workshop, estão todos convidados. O e-book é um presente de coração, espero que essa jornada possa falar com vocês e que Kiron, que é esse mito lindo, possa falar com vocês como ele vem falando comigo e que a gente possa se encontrar sempre, Du. Estou sempre aqui, você sabe, Legal. né? Você é meu amigão. Maravilha. E vamos em frente nessa tarefa de compartilhar coisas boas pelo mundo. O mundo está precisando. Muito bom. E para todos vocês que estiveram aqui, muito obrigado pela honra e pela presença de coração. Muito bacana, Cecília. Gratidão a todos vocês que estão conosco todas as quartas-feiras. A próxima quarta-feira, convidem um amigo de vocês. Se cada um de vocês convidar um amigo, a gente já dobra aqui. Compartilhem nas redes sociais. Eu vi muitos elogios. Pessoal, dá um print na tela, compartilhe. A Cecília, quanto mais pessoas ela poder ajudar, mais o mundo vai ficar um mundo melhor, gente. Isso é uma corrente que é infindável. Quanto mais pessoas conscientes, a gente vai ter um mundo melhor. A gente tem que ser agente de mudança. E essa agente de mudança começa conosco. Então, cada um de vocês tem a responsabilidade também de nos ajudar a ter um mundo melhor. Excelente noite. A live, Sueli, vai ficar no ar por 24 horas, tá bom? Essa aqui é o compromisso do ACT com vocês. Podem ver várias vezes e baixem o livro da Cecília, que está fantástico, e também a palestra que ela vai dar gratuita. Beijos. Beijo, Du. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu.